quando o Theo tinha 3 meses e alguns dias, né? Eu tava dando banho nele e ele tem muito cabelo, então é difícil ver, era difícil ver a simetria, mas eu tava dando banho nele, aí o cabelo abaixou, né, por causa da água, e eu vi que ele tava com uma simetria bem considerável, né? Ele tava assim, a gente fala, tava retificado, né, bem retificado. E aí eu fui pesquisar sobre e vi que era plagiocefalia, né, o nome. Procurei, e aí procurei informação, vi falar muito sobre o capacete, né, o uso da órtese, mas ao mesmo tempo também procurei alguns artigos, vi que não era garantido, né, e que a primeira etapa mesmo do tratamento seria a fisioterapia. E aí eu te procurei no Instagram. Na verdade, eu procurei assimetria craniana no Instagram. E apareceu o seu perfil, foi o primeiro que apareceu. Eu gostei muito das suas postagens. E aí, realmente, o Theo tava com uma simetria bem considerável. E uma coisa que eu nem tinha notado, mas que você que me mostrou que ele tava com uma limitação de movimento, né? Ele não estava movimentando muito o lado direito. Assim, a amplitude do movimento, né, do braço do lado esquerdo, do lado direito era muito maior do que do lado esquerdo. E aí, durante as sessões presenciais mesmo, já fez muita diferença, muita. Porque ele não, por exemplo, ele não ficava com a cabecinha virada olhando para um lado. Era só pro outro lado. Eu lembro que eu te contei até que à noite eu ficava a noite inteira acordando para colocar a cabecinha dele virada pro outro lado. E é óbvio que ele voltava. Toda hora ele sozinho, ele nem acordava, mas a cabecinha dele virava pro outro lado. Aí eu acordava, via que tava lá e ficava assim a noite toda. E aí depois que começaram as sessões presenciais, isso passou. Aí ele começou enquanto a gente estava fazendo, né, as sessões presenciais, ele começou a querer rolar, e aí tava só rolando para um lado, mas aí com as atividades, ele começou a querer rolar para os dois lados, né, amor? E aí aconteceu da gente precisar parar com as sessões. Você mostrou todas as massagens, o passo a passo. Apliquei, acho que nos próximos, acho que até quando ele tinha uns 8 ou 9 meses. E aí depois disso ficou muito difícil. O desenvolvimento mesmo, coisa que ele não fazia e que de repente ele começou a fazer, sabe? Isso, isso eu percebi que foi uma coisa que me impressiona. Até hoje me impressiona, né? Os saltos de desenvolvimento dele. Mas na época eu não percebia como ele ficava mais paradinho, assim, sabe? Como ele era mais quietinho e não se movimentava muito. E depois que começou, aí ele começou a esticar o bracinho, ele começou a virar pro lado, ele começou a acompanhar melhor. Ele começou a movimentar melhor. Eu achava que era normal ele ser mais quietinho porque ele era muito novinho ainda. Mas eu percebi que foi só começar, ele começou a ter mais amplitude mesmo. Ele começou a acompanhar mais as coisas que eu mostrava para ele. Por exemplo, antes tinha assim alguns objetos coloridos, algumas coisas assim que eu mostrava para ele e ele não acompanhava com a cabeça, tipo, ele não virava para ver, sabe? E aí foi muito rápido. Isso ele começou a fazer super rápido, logo depois que a gente começou. E aí depois o bracinho, pois ele não esticava o bracinho para pegar as coisas que estavam na minha mão, isso ele começou a fazer super rápido também. Teve aqueles exercícios do espelho, isso eu gostava muito de fazer. Colocava ele no espelho e para ele esticar o bracinho, esticar a perninha, fazia muito. E ensinei minha família a fazer, minha sogra fazia, todo mundo fazia. E ele começou a fazer, a esticar bastante o bracinho, coisa que ele não fazia antes. Então, assim, foi visível. O desenvolvimento foi visível. Conforme eu fui fazendo, foi ficando mais fácil. Porque no começo eu lembro que você sempre falava pra eu sentir a musculatura, né? Eu segurava, fazia o movimento, eu sentia que um lado estava um pouco mais rígido do que o outro, principalmente aqui na parte da coluna, né? Eu colocava assim, eu via que um lado sempre era um pouco mais durinho do que o outro lado. E isso eu comecei a sentir mais conforme eu fui fazendo. No começo era um pouco mais difícil. Mas eu fui aplicando e foi ficando mais fácil.
Eu fiz alguns que me marcaram muito, que nem o do cabide, esse da coluna, do bracinho, de fazer aquela massagem para abrir, né? Que você falava, é uma massagem para abrir o braço. Eu fazia muito isso. É legal, é muito legal. Assim, eu me senti, primeiro pelo momento, que é você tá fazendo assim a massagem, a criança vai relaxando, sabe? Então eu ia ficando com sono, ia ficando calminho. Isso sempre me deixava feliz. E ver que tava funcionando, que ele estava melhorando, que ele estava ficando cada vez mais ativo, mais solto, né? Isso dá uma satisfação muito grande. Assim, até porque eu ensinei o meu marido. Eu explicava como que era, para que fazer. Ele não fez tanto, mas eu consegui explicar, ele conseguiu sentir. Ensinei o do bracinho, né? Que a massagenzinha para fazer esse movimento, né, de rotação do braço. E o da coluna, do pescocinho aqui, assim, da cervical. Esse na cervical era mais fácil de sentir a diferença da musculatura de um lado para outro. E a gente fazia o abracinho na cervical e dava para sentir que um lado era bem mais rígido do que o outro. E isso, conforme a gente ia fazendo, ia melhorando, sabe? Eu consegui explicar para ele, ele conseguiu sentir também. Eu acho que é paciência, porque às vezes é difícil sentir, então com o tempo você vai sentindo mais. Eu acho que no começo, às vezes, você tem que até imaginar que você está sentindo um pouco para fazer, porque é difícil perceber a musculatura, as coisas, a gente não tem prática, né? Mas com o tempo a gente vai conhecendo mais e é seu filho, é nosso filho, né? Então a gente vai conhecendo, a gente vai vendo as diferenças. Então tem que ter um pouco de paciência e persistência para conseguir fazer. Ele quer mamar, quando ele começou a querer engatinhar, queria virar, ele não queria ficar na posição que eu deixava. Então eu ia fazendo durante o dia. Eu não colocava na cabeça assim que não, das 4 às 5 eu vou fazer a massagem. Não colocava isso na cabeça. Eu ia fazendo conforme ele deixava. Então, assim, na hora que eu tava dando banho, o cabide mesmo, pra mim era a hora mais fácil de fazer, era a hora que eu tava dando banho. Mais fácil, assim, mais escorregadia a mão, né? Então ficava mais fácil de fazer. E aí eu ia fazendo. Conforme o dia ia passando, eu ia fazendo o que eu conseguia. Eu, no começo, achei que eu ia conseguir ficar 1 hora fazendo. E não consegui. Mas ia fazendo durante o dia e consegui fazer bastante. E a primeira impressão que eu tive é que era uma coisa estética, a assimetria craniana, sabe? Que ia ser uma coisa estética, ia atrapalhar ele. A gente acaba pesquisando, vendo que tem associação de assimetria craniana com bullying, com problema de desenvolvimento, até escolar, né? A parte escolar. Mas aí, depois de um tempo, eu vi que fazendo as atividades, teve uma melhora na simetria. O objetivo, depois de um tempo, não foi mais estético. O objetivo foi ele estar livre para fazer os movimentos e desenvolver certo, sabe? Desenvolver da maneira certa. Ele conseguir rolar, ele conseguir engatinhar, ele conseguir. Agora ele tá ficando em pé, ele já tá quase andando. Então, assim, ele conseguir fazer as coisas, ele ficar livre para conseguir desenvolver, sabe? Isso que era o objetivo. Mas não vou mentir, começou com estética. Mas depois de um tempo que eu vi que foi melhorando, aí a estética ficou em segundo plano, sabe? Era uma consequência. A estética é consequência da parte dele se sentir livre, dele não ter mais esses nozinhos, dele não ter mais, não ficar mais com, por exemplo, o caso dele era o bracinho, né? Eu percebi que o bracinho dele estava muito preso. Isso depois que ele melhorou, o desenvolvimento dele deslanchou, é verdade. E isso que para mim era o mais importante. Ele se sentir livre para se desenvolver. Daqui para frente é o foco, ele se desenvolver bem.